Que a paz de Deus e o amor de Jesus esteja com todos. Muito bom estar aqui novamente nesta casa, nesse pronto-socorro aqui no plano espiritual, do plano espiritual para o plano da terra. Bom viver amigos novamente. Hoje nós iremos refletir e conversar um pouquinho sobre o ressignificar o processo do adoecer. Outro dia eu fui numa palestra, num congresso, onde o De Luca estava. Acho que todos conhecem, José Carlos De Luca. E não foi ao novo várias vezes que eu vi, mas neste dia eu cheguei para ele e conversei mais com ele e falei para ele: De Luca, eu uso as tuas obras nas minhas palestras, nas minhas reflexões. E eu levei um livro que eu estava com ele, era na Luz da Vitória, na época. E ele falou assim: como que você faz? Aí eu expliquei o método. Aí ele falou assim: não pare de fazer isso. Não pare. Não pare de falar do Espiritismo, não pare de falar do Cristo. Não pare de participar do movimento. Então, sempre que eu trago alguma coisa do De Luca, vocês podem ter certeza que tem um aval dele. Então, hoje nós vamos falar esse livro, O Médico Jesus. É uma história muito interessante. O mentor de De Luca é Bezerra de Menezes. E Bezerra, através do sonho, pediu a ele que escrevesse este livro. E De Luca falou assim: mas como? Eu não sou nem médico. Como que eu vou falar de doença se nem médico eu sou? Mas o plano espiritual de tudo sabe, de tudo entende. E este livro, realmente, ele é livro de cabeceira. Ele é um livro que, quando estivermos angustiados, estivermos tristes, vocês vão ouvir Jesus falando com vocês. Vocês vão ouvir Bezerra falando com vocês. Vocês vão ouvir aquela voz doce e suave do De Luca orientando vocês. Então, eu sugiro, esse livro, ele é um livro que acomoda e conforta os nossos corações nos momentos de nossas angústias. Então, eu trouxe alguns recortes para nós refletirmos um pouquinho. Ressignificar o processo de doença não está neste termo na leitura, mas eu vou mostrar para vocês. Por que o ressignificar? Para tudo, hoje em dia, existe uma palavra nova, né? Para tudo. Então, o ressignificar, ele tem... Deixa eu ver, onde que está? Obrigada. O ressignificar é uma palavra muito utilizada no meio da psicologia, pois ali eles usam bastante ressignificar família, sofrimentos, angústias. Então os psicólogos usam bastante isso no meio. Eu pensei que essa palavra ia ficar restrita àquele meio, mas aí a gente vai olhar, se a Academia Brasileira de Letras reconheceu essa palavra, então podemos utilizá-la, porque nem tudo que o povo vira moda a gente pode sair falando por aí. Mas se a Academia Brasileira de Letras autorizou, podemos falar. E o que é ressignificar? É dar um novo sentido, novo valor, uma nova forma, uma nova função a algo, que geralmente com o intuito de superar padrões. Ressignificar. Então, às vezes, vamos falar um pouquinho do perdão. Às vezes as pessoas nos magoam, nos afligem, dói, machuca. Vamos ressignificar o que ela fez? Vamos dar a ela um novo olhar? Ela não estava num momento bom, aquele não era um bom dia para ela. Eu, de repente, não interpretei muito bem, eu também não estava com os meus ouvidos muito bons, também não entendi muito bem o que ela queria dizer. Isso é ressignificar. Aquele dia, o trabalho estava muito difícil, estava muito complicado, aquela correria. Aí você vai falar: nossa, meu dia foi difícil. Não vamos usar a palavra difícil. Nossa, hoje o meu dia foi extenso. Hoje o meu dia foi bastante produtivo, porque eu consegui extrair de mim o meu melhor para produzir o meu melhor. Isso é ressignificar. Sair do padrão da normose, sair do padrão do queixume, do padrão do melindre. Isso é ressignificar. Então, De Luca traz neste livro o ressignificar das doenças, um novo olhar. Esse é o livro. Lá ele diz assim, no primeiro capítulo: quando estamos em um lugar que nos desagrada e nos provoca sofrimentos,
A solução mais lógica é deixarmos esse local. Não é isso? Olha, eu estou aqui, não estou gostando, está inconveniente, eu vou me retirar. Mas será que nós fazemos isso com os nossos padrões mentais que nos adoecem? Será que nós fazemos isso com o que eu acabei de falar, que é o não dar perdão, que fica nos contaminando? Isto daí é ressignificar. Sair do local, sair daquele momento em que você está vivendo, é sair como um coadjuvante, olhar você naquela situação como espectador. Aí você consegue analisar melhor aquela situação. Então, se nós temos essa capacidade de que alguma coisa que não está bem, nós sairmos daquele lugar, então nós podemos ressignificar o problema. Quando pretendemos chegar a uma cidade ao norte e pegamos uma estrada para o sul, precisamos fazer uma conversão para alcançar a rodovia correta. Então, às vezes, a gente quer teimar com o GPS. Olha, eu conheço o caminho, eu moro aqui há 65 mil anos, eu vou fazer esse atalho porque eu consigo chegar lá. Você sabe que uma vez aconteceu isso? Nós fomos para o litoral norte, chegou numa certa altura, estava tudo parado lá na Carvalho Pinto. Aí o GPS pegou, colocou a gente para um canto. Meu Deus, andamos por um lugar, por estrada, por terra, e subia e descia. Foi muito mais longo, muito mais longo. Resumindo, falei, vamos voltar porque está indo para um lugar que a gente não sabe o que é, nós não conhecemos esse trajeto. E quando a gente entra nesse momento de fazer uma conversão, sabe quem consegue fazer uma conversão na vida? Quem tem o autoconhecimento. Quando nós nos conhecemos, nós temos a coragem de dar um passinho para trás, voltar no que nós fizemos de errado, rever aquilo e começar novamente. Pegar a rota, pegar a estrada novamente, sem nos desviar. Fazemos isso ou não fazemos com relação à nossa família? Quantas vezes a gente pega e fala assim, eu não quero mais saber daquela tia, vou deixar ela lá naquele canto, não quero mais saber daquela minha família, mas um belo dia você acaba voltando, sem você se dar conta, você já está no seio da família novamente. Isso é fazer uma conversão. Isso é voltar para o trecho, para o caminho correto, porque é ali que nós precisamos talvez nos reajustarmos. Então, quando nós pretendemos sair para algum lugar e fazer o retorno, só consegue fazer esse retorno quando a gente tem o autoconhecimento para ressignificar alguma situação que precisamos fazer. E aí, isso acontece, a doença. A doença, ela é um aviso de que estamos dirigindo o carro de nossa vida pela estrada errada, chamada desequilíbrio. Precisaremos fazer uma conversão, desacelerar, fazer uma parada para não nos arrebentarmos na primeira curva da dificuldade. E é assim mesmo. Se nós não pegarmos, não voltarmos para a rodovia que é asfaltada, pavimentada, que tem semáforo, que está tudo ok, a gente vai dar com os burros na água. Nós vamos entrar no desequilíbrio. E quem é que consegue resolver alguma coisa no desequilíbrio? Quem é que consegue resolver alguma coisa quando está na angústia? Quem é que consegue? Ninguém consegue. A tendência é fazer besteira. E a tendência é se arrebentar. Por isso que lá em cima ele pede, você vai pegar, você vai fazer uma rodovia, você está vendo, vai fazer uma viagem, está vendo que o caminho não está legal? Volta. Você está fazendo alguma coisa, está vendo que não está dando certo? Eu estou comendo o que não é para comer, eu estou brigando e dizer que não é para brigar, por que eu insisto? Não tem um ditado que fala que é dar murro em ponta de faca? Não tem? É exatamente isso. Então, quem é que consegue observar isso? Quem tem o autoconhecimento, quem está parado para observar. E mais, vocês já experimentaram falar com Deus? É muito fácil. Tem gente que acha que é muito difícil falar com Deus. Deus fala conosco no silêncio. É no silêncio que Ele se manifesta. Ele não se manifesta nos barulhos. E às vezes nós estamos assim quietinhos, que nem vocês estão, mas aí o barulho mental é grande. Nós não ouvimos, mas os bons espíritos ouvem. Quantas vezes nos trabalhos mediúnicos eles pedem, vamos fazer a oração. Aí eles param, eles ficam calmos. Aí eles iniciam a oração.
Porque eles esperam que naquele intervalo de tempo, desaceleremos e silenciamos a mente. Então, às vezes a gente está quietinho, mas a mente está. Quantas vezes você não está parado, mas a cabeça está fazendo, trabalhando, gerando angústia, gerando ansiedade. Aí a pergunta que não quer calar, vai resolver? Se o problema está para resolver amanhã, o que adianta ficar na ansiedade hoje? Então é muito fácil falar com Deus, para que Ele possa te dar as respostas para as nossas angústias. É no silêncio. E não é só no silêncio verbal, é no silêncio mental e acalmar o coração. De Lucas segue dizendo: você já parou alguma vez para ressignificar a sua vida? Você já pararam alguma vez para fazer essa análise? Falei, peraí, o que eu estou fazendo, cara? Eu estou brigando demais. O que eu estou fazendo? Eu estou muito desacelerado, eu estou muito acelerado. Eu tenho hora de eu parar um pouquinho. Eu estou brigando demais com o meu colega. Eu estou sendo impertinente demais. Nossa, eu percebi que eu estou correndo demais na rodovia. Tenho que diminuir. Eu percebi que eu estou falando com um tom mais alto, eu estou um pouco agressivo. Ressignificar. Se observar. Olha, eu não vou mais conversar com a minha mãe nesse formato, nesse tom de voz. Eu não vou mais tratar as pessoas que trabalham comigo desta maneira. São essas pequenas coisas, essas mínimas coisas que fazem toda a diferença. Joana de Ângeles, em várias das suas obras, dentre elas, o livro, esse é um trabalho todo psicológico, a série psicológica. Ela nos diz uma coisa muito importante para que nós possamos aprender a ressignificar. Ela fala que nós precisamos ouvir os nossos sentimentos, ouvir as nossas emoções. Porque nós estamos acostumados a falar para o outro: você está bem? Não, estou ótima. Estou muito bem. Estou bem. Não, mas você está tranquila? Só assim, o que é que você precisa? Você não está bem. Então, o que ela pede? Para nós ouvirmos o que estamos sentindo. Não tem problema estarmos bravos e reconhecermos que estamos bravos, não tem problema. Olha, hoje eu não estou bem, meu dia não foi bom. Eu estou brava. Eu comigo. E o que eu posso fazer para melhorar esse sentimento? Eu posso ficar com bronca, eu posso ficar brava? Posso. O que eu não posso é ficar muito tempo naquele lugar da bronca, muito tempo naquele lugar da raiva. Aí vem a tal da resiliência. Resiliência tem uma maneira muito boa de nós entendermos como ser resilientes. Não sei se vocês conhecem aquela buchinha da gente lavar louça, que ela que de um lado é verde e o outro é amarelinho. Então não conhece. Quando você pega ela, coloca lá o detergente, você lava, aí você aperta, ela coloca no canto, ela abre novamente. Você aperta, põe lá, ela abre novamente. Isso é ser resiliente. E é assim que nós precisamos ser. Estamos com problemas, estamos com dificuldades, estou com raiva? Estou. Mas eu não vou ficar nesse lugar por muito tempo, eu vou sair dele. E esse lugar em que eu fiquei, esse sentimento, me fez crescer, me fez aprender alguma coisa. Porque nada na vida é nos dado aleatoriamente. Não existe o acaso. Existe aprendizado. Não existe sofrimento. Existe aprendizado. Afinal de contas, é ou não é que nós somos espíritos aqui no plano da Terra, com a roupinha do uniforme escolar, nessa grande escola que é o planeta. Então nós estamos com esse uniforme nesse momento, com a nossa grande veste. Porque viver, gente, é uma prova constante, é um Enem diário, vocês não estão entendendo? Então é isso, então é ser resiliente. E para sermos resilientes, nós precisamos entender o que nós estamos sentindo. E detalhe, viu? Não sei se vocês sabem, tudo passa, viu? A alegria passa, a tristeza passa, o sofrimento passa. Então, por quê? Não existe impermanência. No plano da Terra é tudo constante, é tudo dinâmico. Não existe estático, nem o átomo é estático. Então, a gente precisa ser resiliente. De Lucas segue falando. Reflita sobre seus atos. Reflita sobre seus atos e caminhos, sem nenhum propósito de se culpar pelo que tem feito. O objetivo é torná-lo consciente das escolhas que tem feito.
Muito bem, resiliência, sofri, aprendi. Vai adiantar eu ficar com meu chicotinho na costa lá, me sacrificando, me punindo? Vai adiantar eu ficar sentadinha lá no quarto escuro, chorando, me lamuriando? Vai adiantar eu entrar no milindre? Ai, a Vanessa falou assim comigo, não quero mais falar com ela, magoei. Vai resolver, a Vanessa vai tocar a vida dela. E você vai ficar no amargor, vai ficar na tristeza. Não é isso. Então não é você ficar, é rever, é aprender com as nossas escolhas. E o Espiritismo tem um detalhe, viu? Ele coloca na nossa frente constantemente o aprendizado de que as escolhas são nossas o tempo inteiro. O problema não está no outro e o problema não está fora. O problema está em nós. Então é nesse sentido que a gente precisa começar a crescer um pouquinho enquanto pessoas, crescermos um pouquinho enquanto espíritos, sairmos um pouco daquele jardim de infância. Precisamos nos preparar para uma próxima reencarnação como adultos, como pessoas maduras. E não qualquer coisinha a gente pega, senta num canto, chora e não sai do lugar. Então nós precisamos ser responsáveis pelas nossas escolhas. Em todas as curas que realizava, Jesus sempre apresentava aos enfermos a proposta do não peques mais, ou seja, não volte a errar. Significa mudança de rumo. Muitos a quem Jesus curou voltaram a adoecer, porque não mudaram de vida, persistindo em seus velhos hábitos doentios. E não é assim. O que resolve? Nós irmos no médico, o médico te dá lá o antibiótico, te dá uma prescrição, você vai na nutricionista, ela te dá uma dieta e você faz tudo invertido. Resolveu o problema de ordem física? Não resolveu. A doença estava instalada, existiu um processo de cura, existiu uma prescrição e você não fez. E assim vale com o nosso pensamento. O que adianta nós ficarmos o tempo todo martelando, pensando naquilo que aconteceu lá atrás, sempre olhando pelo retrovisor na vida e nunca olhando para frente? Como o De Luca disse ali no momento, ele falou que em uma hora a gente pode pegar e se arrebentar na curva, não foi isso que ele falou? E ficarmos olhando para o retrovisor também o tempo todo, você pode bater porque você tem que olhar para frente. De vez em quando você olha para trás para ver se não tem alguma coisa ali e aprende com o que tem ali. Aquilo serviu de experiência, porque não dá para a gente apagar o que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu, foi fato. Mas a gente tem que olhar para frente, com pensamentos mais agradáveis, com pensamentos mais positivos, esperando, olhando adiante, para adiante o que eu quero para mim, ou melhor. É assim que funciona. E quando ele fala, Jesus fala assim, não volte a errar, vale para nós naquele momento que nós falamos, o autoconhecimento, o que eu estou sentindo. Eu estou sentindo raiva, eu senti raiva. Eu vou continuar sentindo raiva? Se aquela raiva me atacou o fígado, me deu uma enxaqueca, me deu uma dor de cabeça, e a pessoa, a Vanessa, continua vivendo a vida dela sorrindo e eu com raiva da Vanessa? Vai adiantar? E o que vai melhorar na minha vida? Eu vou continuar com aquele sentimento, eu vou adoecer o corpo físico. E a gente precisa do corpinho para continuar aqui. Não precisa do corpinho, de preferência saudável. Nenhum processo de cura se estabelece em duas condições. Nenhum processo de cura se estabelece sem duas condições indispensáveis: a consciência e a mudança. A consciência nós vamos chamar aqui do autoconhecimento e a mudança a gente vai chamar de vontade. Emmanuel fala muito da vontade, muito da vontade, porque não está no outro nos empurrar para as nossas transformações, está em mim e está na minha consciência. Do eu mudar para eu querer ser melhor amanhã, o mês que vem, não, eu mudar porque eu quero evoluir enquanto espírito, eu quero melhorar enquanto espírito, eu quero levar toda essa experiência que nós estamos tendo aqui com o Consolador Prometido, com o Espiritismo, armazenar tudo isso na minha memória celular e levar ela para onde eu for. Porque a gente não sabe, né, Cláudia, se a gente vai ser espírita. A gente não sabe para onde vai.
Então a gente precisa aproveitar este momento. Este momento é o nosso melhor momento que nós estamos vivendo. E estamos vivendo no melhor dos países, porque nós temos a liberdade de estarmos aqui hoje. Se lembrarmos, não precisa nem ser nesse país, há uns anos atrás, quando foi instalado as casas, lembre como as pessoas chegavam nas casas para trabalhar, para abrir uma casa, tadinho, chegava aqui, sei lá, de carroça, de cavalo, a pé. E hoje a gente tem tanta mobilidade, tanta facilidade. Então aproveitar esse nosso melhor momento nesse planeta, nessa reencarnação, para que possamos ser melhores depois. Então, quando Jesus fala, vá, não peques mais, é porque ele estava apostando na gente, que a gente vai dar certo depois. Ele estava apostando, não peques mais, filho, vai, porque sai dessa. Lembra da época de Jesus? Não faça mais isso, cara. Olha que situação a tua, vai, não peque mais, não, vai ser melhor. Não era para ele não pecar mais, para ele não fazer aquele erro. Nós precisamos entender um pouco o contexto do que ele queria dizer. Não peques mais não, vai ser melhor. Então, nunca é tarde para mudar de caminho. Por piores que tenham sido as estradas do erro percorridas, Jesus não desistiu de você. A doença é um chamado para voltarmos ao caminho do bem. Como há mais de 2000 anos atrás, o médico Jesus está pronto para lhe curar. E você? Está pronto para receber a mudança? Não tem problema, a gente precisa mudar de caminho. Como nós conversamos, eu estou num processo de insatisfação, eu estou num processo de infelicidade, estou me percebendo, ou observei o meu sentimento, estou sentindo mudar, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E às vezes as coisas acontecem através de pessoas. O plano espiritual, ele usa muitas vezes pessoas para não dar um toque. Às vezes vem um colega e fala assim, você está bem mesmo? Você tem certeza? Observe as palavras que os outros nos dizem, que muitos são dicas para a gente. Porque às vezes a gente está tão refratário, a gente está tão fechado, que a gente não consegue ouvir o que eles estão querendo nos dizer. E às vezes eles usam alguma pessoa para vir nos falar alguma coisa. Então vamos estar de peito aberto, de coração aberto, para ouvir o que o outro tem a dizer. E lembrando, pode até parecer estranho, mas o nosso inimigo é o nosso melhor amigo. É ele que nos auxilia. Não é usar ele de escada, é usar ele para ver em nós o que nós precisamos melhorar. Porque ele está nos dando a oportunidade de vermos nele aquilo que está confuso em mim. A minha impaciência, a minha intolerância, a minha impaciência, em mim, a gente tem um monte de mim. Certo? Que esse tempo seja o momento ideal para a nossa ressignificação e o encontro finalmente com a felicidade que está nas coisas simples do dia a dia e na capacidade de agradecer. Não reclame, agradeça. Ressignifique e seja feliz. O agradecer aqui é fundamental. Sabe, gente, abrir o olho é uma dádiva. Se vocês soubessem o tanto de gente que tem vontade de abrir o olho para respirar, então estar aqui é uma dádiva. Quantas pessoas não gostariam de estar aqui? Enfim, nós temos tanto a agradecer e a gente não agradece. Quando nós começamos a ser gratos, começa a mudar em nós uma substância nos nossos neurotransmissores e eles vão inundando as nossas células de satisfação. E vai te dando um bem-estar, vai te dando uma coisa legal. Quando você faz o bem para alguém, quando você ajuda alguém, você é inundado de uma coisa, nossa, que bacana. Você vê uma adrenalina boa em você. Agradecer é a mesma coisa. Observar, estava falando com a Helenice, o céu do inverno é o céu mais lindo que tem no mundo. No mundo. Ele é azul, azul, azul. E quando ele está em ressonância com aquelas montanhas verdes, observe. Vocês observaram o sol ontem, ele estava vermelho, cara. Então, assim, tem tantas coisas que a gente pode observar na natureza, tantas coisas que é bonita. Então, isso daí, este novo olhar, este novo foco, te manda mensagens para suas células de satisfação, de bem-estar. E às vezes a gente busca a satisfação e o bem-estar nos remédios, nos psicotrópicos, nas bebidas, ou seja, na onde for. E é no dia a dia, nas coisas mais simples que está o bem-estar. É no belo.
Ela bateu um papo com a vizinha, vai ali conversar com ela vai contar uma receita para você, você ajudou, você tirou ela de uma situação de marasmo, você fala assim, puxa, ela estava tão entristecida, conversou comigo, ela ficou bem. São essas pequenas coisas, e às vezes a gente quer muito, sabe? E muito, para que muito? Vamos pegar o básico e vamos fazer o bem, o melhor com o básico. Aí no final desse capítulo, desse livro, De Luca fez uma oração. Ele ensina a gente a conversar com Jesus. Então eu trouxe para dividir com vocês. E às vezes a gente está tão angustiado que a gente começa a fazer oração e se perde. A gente meio que mistura o Pai Nosso no fim, bota o Pai Nosso no começo. Aí, né, seja feita a tua vontade, amém, acabou. Não tem muito foco. E não precisa. Não precisa. Vamos fazer uma oração com Jesus? Oração a Jesus. Meu amigo Jesus, há quanto tempo o procuro para conversar? Reconheço que somente o busco quando as provações sacodem o barco da minha vida. Confesso que tenho mais pensado nas coisas da terra do que nas coisas do céu. E hoje, a tempestade bateu à minha porta em forma de doença. Por isso, em ti eu socorro, Jesus, para que não afunde a minha embarcação. Querido mestre, ampara-me para que jamais me falte a esperança na cura e a paciência para suportar as dores do momento. Divino terapeuta, ajuda-me a não sentir uma pobre ou um pobre coitado e a não me inclinar à autopiedade, pois isso seria o que de pior poderia acontecer. Incomparável médico, sustenta-me para que, sem desprezar a ajuda dos médicos da terra, eu encontre em mim os canais da cura, pois se fui capaz de criar minhas doenças, tenho também todas as condições de recuperar a saúde. Mestre amigo, dá-me forças para vencer os desejos insanos, os melindres, os ataques de orgulho, pois sei que esses são os grandes venenos para a minha saúde. Cristo Jesus, cura-me da insensatez de viver longe dos teus mandamentos de amor e fraternidade, sem cuja vivência eu jamais encontrarei a saúde inabalável. Amado pastor, ensina-me a perdoar os que me ofendem, para que eu consiga remover os espinhos que me levam à enfermidade. Querido Rabi, não me deixe perdido no labirinto das provas que a minha invigilância não quis evitar. Misericórdia, Senhor, é o que te peço. Trazei-me o elixir do seu amor, a derramar sobre mim as bênçãos cristalinas da saúde do teu coração. Obrigada, Jesus, por ser meu amigo e médico. Estou em paz, estou curado no teu amor. É assim que a gente conversa com Jesus, de peito aberto. Não precisa ser nada rimado e nada tão difícil, porque Jesus é o nosso mestre e é o nosso amigo, e Ele está sempre do nosso lado a nos ajudar. Vamos ressignificar então, vamos repensar a maneira que nós estamos agindo, vamos repensar a maneira que eu posso ser melhor para que eu não adoeça. Uma boa noite e todos fiquem em paz. Na paz de Deus e de Jesus.